Estive conversando um pouquinho antes com o Dr. Célio aqui, antes dele participar da nossa entrevista. Ele contou pra gente que, embora seja goiano, ele chegou em Brasília ainda criança, em 1986. E aqui estudou, escolheu a carreira jurídica para seguir como advogado, militando na causa civil e se especializando em causas fundiárias. Dr. Célio, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a toda a equipe da Rádio Justiça. Bom dia aos ouvintes. Essa pauta, regularização fundiária, em Brasília, ela tem uma característica única. Acredito que é difícil encontrar uma situação assim em outros estados da federação. Como é que o senhor vê essas questões fundiárias justamente aqui no Distrito Federal, Dr. Célio? Ocorre que no Distrito Federal, em razão das desapropriações que ocorreram ao longo da história, para se firmar o Distrito Federal aqui no Planalto, ocorreram desapropriações desde 1950, anteriormente ali pelo estado de Goiás, que desapropriou parte do quadrilátero. Porém, com a vinda do Distrito Federal para o Planalto, houve novas desapropriações, mas essas desapropriações, em tese, não ocorreram 100%, porque algumas desapropriações, até a data de hoje, encontram-se judicializadas. Não é mesmo? O que acontece? Devido a esse fato, historicamente, o Distrito Federal sofre com a ação de grilagem e também com ocupações irregulares. Acredito eu que mais de 40% ou 50% aí das ocupações condominiais, até a data de hoje, encontra-se sem regularização fundiária. Não pela vontade da sociedade, mas pelas dificuldades que encontra dentro das questões jurídicas e administrativas do próprio Estado. A dificuldade que se tem de regularizar essas áreas em questões de matrícula, questões de registro público, desapropriação. Há muita dúvida quando nós falamos de terras privadas, terras públicas, União, Distrito Federal, Terra Cap, administrando essas terras. Então, o cidadão brasiliense, ele tem a dificuldade de regularizar os seus lotes, seus condomínios, ou até mesmo as terras rurais. Aqui em Brasília, o senhor tem uma ideia de, percentualmente, qual a quantidade de terras regularizadas ou não? Bom, é difícil precisar, porque nós que atuamos no direito civil, nós encontramos, para cada vez que alguém nos procura um advogado para buscar na justiça a sua defesa ali para conseguir regularizar ou administrativamente, nós temos dificuldade porque, às vezes, no mesmo local, quando você vai buscar aquela matrícula, vai ao cartório, você encontra a matrícula, aquela matrícula está no nome de um particular. Quando você vai buscar fundo isso, já existe um processo de desapropriação, nem sempre no Distrito Federal. Às vezes está no estado de Goiás, está em São Paulo, pode estar em Minas Gerais, porque na época das desapropriações havia também processos sucessórios. Então, essas desapropriações acabavam por não ocorrer de imediato, como determina a lei. Mas ela se prolonga ao longo do tempo e as pessoas hoje que convivem no Distrito Federal, infelizmente, também têm que conviver com essa situação de irregularidades. E nisso também tem muito, como é que é, sobreposição de matrículas, que é o termo que vocês usam? Isso. No Distrito Federal, a gente pode abordar esse tema com tranquilidade. Em Taguatinga, região de Vicente Pires, Brasilândia, como ocorreu alguma desapropriação, podemos citar a Fazenda Araras, Fazenda Brejo Torto, algumas fazendas que pertenciam à Valência Participações, que é a região de 26 de setembro, e Vicente Pires. Há até hoje uma discussão muito grande a respeito de quem é dono da área. Um exemplo, quando houve algumas desapropriações, que ocorreram inicialmente em 1963, iniciou em 1963, foram desapropriadas, no momento da desapropriação foi feitas as demarcações ad corpus. O que vem a ser o ad corpus? Ad corpus não é, atualmente, ad mensura. Ad corpus seria um exemplo para que todos os ouvintes possam entender. Você tinha uma demarcação que o ponto A, por exemplo, era a cabeceira do córrego. A cabeceira do córrego do Valo, a cabeceira do córrego Vicente Pires, que segue 20 mil metros na direção oeste, até a cabeceira do córrego X,
que acontece? E com isso se chegava a um número expressivo. A exemplo da Fazenda Brejo Torto que a União desapropriou 1.807 hectares. Com a morte do então proprietário, o processo de desapropriação acabou se tornando também um processo de inventário. Ocorre que, seguindo desde 63 e chegando agora em 2008, é que se chegou a um acordo, né? Mas teve que haver uma nova demarcação. Em 2008 houve uma nova demarcação que agora a de mensura, com GPS, equipamentos modernos, alta tecnologia de demarcação, chegou então a uma medição de 2.156, salvo engano, a precisão do número aqui eu não vou ter, mas assim, hectares, uma diferença expressiva, resultando em um remanescente. O que acontece? Esse remanescente, então, foi discutido pela família, que seria de propriedade da família, porque o Estado desapropriou 1.807 hectares. Então, essa discussão está no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tá? Já saiu da primeira instância, transitou em julgado, mas mesmo depois do trânsito em julgado, houve a ação rescisória por parte de uma outra família que entendia ser proprietário também daquela parte, dizendo que está sobrepostas as matrículas. No momento da demarcação, ele entendeu que ele também era proprietário daquela área. Então, houve uma ação rescisória depois do trânsito em julgado, mas chegando ao tribunal essa discussão, o tribunal entendeu que havia decadência, porque já tinha passado os 2 anos. Era coisa julgada material e formal. Não podia modificar essa decisão. E, infelizmente, várias pessoas dentro de Vicente Pires e também na região da Cana do Reino sofreram com essas questões demarcatórias, com essas questões do processo civil em si, atingindo diretamente aquela população. E do seu ponto de vista, doutor Célio, como o senhor vê aí os movimentos atuais a respeito desse importante tema que estamos abordando aqui? O senhor acredita em resultados positivos? Sim, eu acredito sim. Agora que você tem a Câmara Legislativa do Distrito Federal atuando, o Senado também preocupado, vai ter audiência pública agora dia 5 do 12. Já teve também na Câmara dos Já Deputados. teve na Câmara dos Deputados. É importante essa discussão, é importante esses movimentos sociais, e eles estão ocorrendo em razão de derrubadas que estão ocorrendo em todo o Distrito Federal, que é o governo do Distrito Federal que acredita que vai resolver essas questões fundiárias com derrubadas. Só que eu acredito que no momento que essa discussão, que é muito importante para a sociedade, ela vier à tona, vai ser discutido então, ter a oportunidade das pessoas de diversos órgãos estar nessas audiências públicas e cada um a gente poder perceber o ponto de vista de cada entidade, cada órgão, cada parlamentar, para que possamos, ao final, quem sabe, eu acredito plenamente que podemos chegar a uma forma menos agressiva, né, para resolver as questões fundiárias no Distrito Federal. O senhor acaba até respondendo uma terceira pergunta que eu tinha aqui, que era observar essa participação de várias autoridades representando órgãos importantes, como dos 3 poderes, tanto na esfera federal como na distrital, que é importante, então, essa participação conjunta, né? É importante, porque quando nós temos a participação conjunta das autoridades, soma-se conhecimento em prol do único objeto, ou seja, a regularização fundiária no Distrito Federal. Porque atualmente o que nós vemos e assistimos, isso é fato notório a todos, que para regularizar no Distrito Federal há uma série de questões que precisam ser resolvidas. Uma delas é primeiro saber que aquela residência, aquela chácara, aquele condomínio, ele está onde? Não é verdade? É área privada, pública, é área do Distrito Federal, é da União. O que mais deixa a sociedade confusa nesse momento de regularização é quando você começa a requerer um processo de regularização que você chega no órgão e fala, não é da nossa competência, porque a União tem interesse. Você vai para um órgão da União, a União fala, peraí, o Distrito Federal também tem interesse. Então, até você chegar a resolver a questão da competência, vão-se muitos anos. Quem sabe agora, com essa reunião dos poderes, desse interesse de audiências públicas, consiga chegar a um consenso e somar conhecimentos. E quem sabe criar uma comissão de regularização séria que envolva os 3 poderes e também o Ministério Público, que ele precisa participar em razão das questões sociais, né, que tem dentro desses locais que estão sendo a promessas de derrubadas, e possa entender esse conjunto de fatores que está causando esse terrorismo social, como está sendo chamado, não é palavra minha, mas está sendo chamado inclusive pelo Poder Legislativo, um terrorismo social.
dentro do Distrito Federal. A movimentação, o movimento popular também está sendo muito importante nesse momento, né? Com certeza. Estão se unindo porque perceberam que está havendo derrubadas e nem sempre as pessoas entendem se isso é regular ou não, mas a sociedade agora está se unindo, estão se reunindo, buscando informações, estão procurando o Poder Legislativo, procurando o Ministério Público, uma grande quantidade de pessoas estão procurando o Poder Judiciário e está tendo resultados. Porque é difícil você hoje ver a sua casa sendo derrubada, quando você acreditava que aquela área era passível de regularização, que você colocou ali todo o seu patrimônio. Tem pessoas várias reportagens mostram que tem algumas pessoas que estão tendo que se tratar psicologicamente depois de uma situação dessa, porque às vezes você destruir uma casa com valor muito elevado, às vezes aquela família ganha muito pouco. Então, talvez para ela restabelecer a sua vida financeira, levaria muitos anos. Ali é um sonho destruído. Já que o senhor está falando isso, vamos perguntar aqui, quais aspectos legais que devem ser observados, então, para essa regularização fundiária aqui no Distrito Federal? Porque tem que separar também o joio do trigo, né? Tem que separar, porque em razão dessas questões fundiárias no Distrito Federal, pessoas oportunistas, né, entram em áreas públicas, privadas, dividem essas áreas, vendem, e depois a questão fundiária de regularização acaba ficando para aquelas pessoas que de boa fé adquiriram aquele lote ou tentaram o condomínio. Então, alguns aspectos que nós às vezes discutimos, inclusive em algumas ações, e que tem dado certo, é o que vem sendo também discutido nas audiências públicas, essa questão dos direitos humanos. Isso partiu lá de 1969, ainda na Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu, abordando um tema interessante, que é importante aqui no Distrito Federal, há uma discussão muito séria sobre o Código de Obras do Distrito Federal. O Distrito Federal, às vezes, através de suas agências de fiscalização, ela tende a fazer as derrubadas com fundamento no artigo 178, parágrafo 1º do Código de Obras. Ele fala, aqui no final, ele fala o seguinte: a demolição total ou parcial de obras será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação da legislação vigente. O parágrafo 1º fala o seguinte: o infrator será comunicado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Aí tem uma exceção, na parte final do parágrafo 1º, que fala o seguinte: exceto quando a construção ocorrer em área pública, na qual cabe a ação imediata. Aí fica naquela uma área pública, área privada. Essa é a grande discussão. Essa é a grande discussão que nós levantamos, inclusive, em algumas reuniões, e até a gente tem a intenção de levar isso para essas audiências públicas. Porque, primeiro, nós temos que definir aonde está esse cidadão. Se existe a dúvida com relação à demarcação, se aquela área é pública ou privada, é do Distrito Federal ou é da União? Porque tem que se fazer essa separação. A área que aquelas pessoas estão ocupando é privada? Ela está em processo de desapropriação ou já concluiu a desapropriação? Essa área já foi adjudicada pelo órgão que desapropriou? Existe um PEDOT. Esse PEDOT, essa área que essas pessoas estão ocupando, ela está destinada à habitação urbana, rural? É uma área de preservação ambiental? É uma área mista? Pode ter ocupação? Quantas pessoas podem ocupar por hectare? Tudo isso tem que dar, mas não essa atitude de derrubar. Hoje você observa que eles estão pegando a última parte aqui do parágrafo 1º do artigo 178, a exceção, e colocando como regra. E demolindo as casas. Ou porque foi construção irregular, a grande discussão está aqui da notificação. Fala-se que não precisa notificar, e vai lá e derruba o imóvel daquela pessoa. Aí você vai bater de frente com os direitos humanos, e também com a Constituição, a ampla defesa, o contraditório. Por quê? Se oportunizar as pessoas a se defender, num processo administrativo ou judicial, vai se encontrar no objeto dessa demanda a verdade concernente àquele objeto principal, que era aquela construção, o condomínio. Aonde ele está? Há possibilidade ou não?